fazia o nosso coração arder quando falava. Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Por que foi difícil para os discípulos reconhecerem o Senhor ressuscitado? A morte de Jesus dispersou seus discípulos e destruiu suas esperanças e sonhos. Eles esperavam que ele fosse o único a redimir Israel. Eles viram a cruz como uma derrota e não puderam compreender o túmulo vazio, até que o Senhor Jesus apareceu a eles e lhes deu entendimento. Jesus repreendeu os discípulos no caminho de Emaús por sua lentidão de coração, para acreditar no que as Escrituras diziam sobre ele. Eles não reconheceram Jesus ressuscitado até que ele partisse o pão com eles. Santo Agostinho de Hipona, ele reflete sobre a obscuridade da percepção desses discípulos. Ele escreveu: "Eles ficaram tão perturbados quando o viram pendurado na cruz que se esqueceram de seus ensinamentos.
não esperaram por sua ressurreição e falharam em manter suas promessas em suas mentes. Seus olhos foram obstruídos para que não o reconhecessem até o partir do pão. E assim, de acordo com o estado de suas mentes, que ainda ignorava a verdade, que o Cristo morreria e ressuscitaria, seus olhos foram igualmente impedidos. Não era que a própria verdade os estivesse enganando, mas sim que eles próprios eram incapazes de perceber a verdade. Quantas vezes deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele fala ao nosso coração e abre nossas mentes, meus irmãos e irmãs? O ressuscitado está sempre pronto para nos dizer a sua palavra e para nos fazer compreender os seus caminhos. Precisamos estar atentos à ação do Deus que caminha ao nosso lado. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para reconhecer a Tua presença comigo e para compreender a verdade da Tua palavra salvadora. Alimenta-me com a Tua palavra vivificante e com o pão da vida. Amém. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.